Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nas nossas previsões do dia 30 de janeiro de 2021. Então, olhando bem, o que está acontecendo, a gente vê ainda claramente que as previsões mostram aquele padrão do sistema de alta pressão para os próximos 7 dias, atuando aqui entre a costa norte do nordeste brasileiro e a região sudeste do país. Esse sistema de alta pressão, por essa sua atuação nessa região aqui, próximo à costa do sudeste e do nordeste do Brasil, ele acaba ajudando a confinar as frentes na região sul. Isso quer dizer o quê? Que as frentes elas tentam ultrapassar essa barreira desse sistema de alta pressão, mas não conseguem. Então, mantém aqui as chuvas mais restritas realmente à região centro-sul, que vai desde o Mato Grosso do Sul ao sul de São Paulo e também contempla os estados da região sul do país. Então a gente está vendo que lá já está começando a ter vários problemas, principalmente aqui na região sul. Por quê? Porque vem chovendo gradativamente ao longo desses últimos dias. Algumas frentes já se estabeleceram, trouxeram chuva, houve uma recuperação rápida do armazenamento de água no solo e agora o solo está muito saturado, então toda a água que cai, a maior parte dela acaba sendo transformada em processos aí de escoamento superficial, elevando bastante a questão da vazão dos rios. E um outro destaque também é que quando a gente olha os dados dos reservatórios lá para geração de energia, por exemplo, esses reservatórios eles vêm aumentando gradativamente e rapidamente ao longo desses últimos dias. Além de ter essa formação e esse confinamento de chuvas na região sul, a gente observa aqui claramente que todo o norte e essa região centro-oeste tem uma boa distribuição aí de chuvas para os próximos 7 dias. A Zecita ela está aos poucos realmente vindo em direção aqui ao sul do planeta, já está se aproximando cada vez mais da linha do Equador. Em alguns momentos ela tem uma oscilação. A gente vê que alguns pulsos eles acabam saindo aqui da Zecite e encaminhando aqui para a região da costa norte e do nordeste e atingindo principalmente os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Além disso, a gente tem as POAs, que a gente chama perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste. São alguns pulsos que tem pequenas formações de baixas pressões. Eles acabam encaminhando e chegando aqui a atuar entre a costa da Bahia e a costa de Pernambuco, por exemplo. Então, acompanhar para ver o que vai acontecer, mas essa é a perspectiva que a gente tem aí para os próximos dias. Mas claro que, apesar da gente ter a atuação desse sistema de alta pressão para os próximos 7 dias, nada impede que ocorram algumas convecções locais, como vem ocorrendo nos últimos dias, por exemplo, aqui entre o Piauí, Pernambuco, Alagoas e a região da Bahia. A gente está tendo aí uma chuva, mas nada tão significativa a ponto de mudar o panorama atual nessa região. E o sistema de alta pressão ele está mantendo aqui e em médios níveis a gente vê aqui um pouco o vestígio dele, atuando bem aqui na costa do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em alguns momentos ele adentra um pouco o oceano e atua com o núcleo mais aqui sobre Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, bem nessa região aqui, próximo ao Triângulo Mineiro, e em alguns momentos ele se afasta um pouco mais para o oceano, mas a gente vê que as frentes elas tentam avançar aqui, mas não conseguem romper essa barreira. Então a chuva elas realmente ficam mais confinadas na região sul do país, ok? Observando o que o modelo de IFS está mostrando, a gente vê claramente que a gente tem esse sistema de alta pressão atuando aqui
bem próximo à costa do país. Em alguns momentos, né, ele se intensifica, em alguns momentos ele enfraquece. E a gente vê que lá para o final do horizonte ele acaba sendo empurrado e fica chegando mais próximo aqui da África, liberando a atmosfera sobre essa região. E lá para o dia 15, dia 16, a gente vê que existe a formação aqui de um pouco mais de chuva na região, principalmente pela atuação desses dois sistemas de baixa pressão, que a gente acabou de ver aqui no final do horizonte. Com relação, né, àquela perspectiva de bloqueio atmosférico aqui em cima do continente, a gente vê que tem alguns momentos que tem uma pressão mais alta, mas nada que se mantenha muito tempo, por exemplo, a ponto de a gente dizer que vai ter a atuação de um sistema realmente de bloqueio. O que a gente vê claramente é que o sistema de alta pressão tem momentos que ele está mais próximo aqui da América do Sul, né? Atuando principalmente aqui na costa leste do Brasil, tem momentos que ele está mais próximo à África. Mas o que a gente vai ver claramente ao longo dos próximos dias é o que eu sempre venho falando da gangorra barométrica, né? Essa gangorra aqui, né, de pressão em alguns momentos tem a atuação desse sistema de alta pressão. As frentes elas vão avançando, vão empurrando esse sistema um pouco aqui mais próximo à África. E, por exemplo, agora a gente tem alta pressão e já começa a surgir uma baixa pressão aqui, ó, que empurra esse sistema mais próximo para a África realmente e acaba liberando toda a atmosfera aqui na região do Brasil. E as frentes elas conseguem subir, por exemplo, e trazer um pouco mais de chuva aqui entre Minas Gerais e a Bahia. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer. Então a gente pode ter realmente essas mudanças nesse campo de pressão que podem influenciar aí as chuvas no país, ok? Mas, por exemplo, uma persistência dessas chuvas ao longo de vários dias, hoje, né, analisando as previsões de hoje, eu acredito que está descartada, então a gente não deve ter tantas mudanças nesse parâmetro, e eu acredito que em fevereiro nós tenhamos aí uma chuva, né, na verdade, uma composição bem próxima ao que aconteceu em janeiro, devido à atuação desse sistema de alta pressão, e as chuvas devem ficar ao longo de fevereiro mais restritas à região sul, centro-oeste e norte do país. Olhando bem agora o campo de precipitação do modelo GFS, a gente vê as chuvas atuando mais aqui. Em alguns momentos o sistema consegue avançar lá para o dia 7, traz uma chuva aqui para a região mais de Minas Gerais e São Paulo. A alta pressão ela volta a atuar mais forte e depois essa barreira da alta ela é rompida e aparentemente a gente teria, né, o avanço aí desse sistema de baixa pressão e à frente para trazer uma chuva mais aqui para a região de Minas Gerais e a Bahia, por exemplo. Mas por enquanto é apenas um sinal que o modelo está mostrando. Então acompanhar para ver se nos próximos dias ele mantém esse sinal aqui. Ó. Um sistema de baixa pressão rompeu essa alta pressão, empurrou ela aqui no final do horizonte, lá para o dia 13 e 14, mais para a próxima África. E aparentemente vem uma outra frente atrás que pode ajudar aí a formar, por exemplo, uma zona de convergência, mas por enquanto ainda não está nada tão bem definido. O que a gente sabe é que agora, né, nesse início do horizonte, a gente tem um avanço desse sistema agora no dia 1º, dia 2, por exemplo. Aí vem outro sistema que consegue avançar mais forte e ia lá para o dia 7, dia 8, a gente tem o retorno das chuvas para a região de Minas Gerais e São Paulo. Mas acompanhar para ver realmente o que vai acontecer. Com relação à questão das temperaturas, o que a gente observa claramente é que não tenhamos aí, nesses próximos 15 dias, nenhuma temperatura muito acima da normal climatológica, também não muito abaixo da normal climatológica. Então, na média, para esses próximos 15 dias, as temperaturas devem ficar realmente ao que se é esperado para essa época do ano e não devem influenciar muito a projeção da carga para o país. Até porque se esquenta muito, o pessoal usa mais ar-condicionado, o consumo de energia aumenta. Se esfria muito, o pessoal deixa de usar ar-condicionado, o consumo de energia despenca, né? Cai mais um pouco. Claro que alguns dias vai estar levemente mais frio, alguns dias levemente mais quente, mas na média, para os próximos 15 dias, nós não devemos ter tanta diferença, ok? Olhando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente tem aqui, né, realmente as chuvas se concentrando mais na região sul, centro-oeste e norte do país.
A gente ainda vê que a projeção para o dia 2 nós não temos tanta diferença, né, nesse armazenamento nessas regiões. Porém, também no Nordeste não tanto, até porque está muito seco e não deve ter nenhuma melhoria, por exemplo, a ponto de mudar muito. Porém, se a gente observa aqui a região do quadrilátero dos reservatórios, né, que pega a bacia do Paranaíba, a região de Serra da Mesa, aqui a bacia do Grande e a bacia de Três Marias, retirando aqui Serra da Mesa, que aparentemente deve apresentar uma leve melhoria, as outras regiões do quadrilátero reservatório, principalmente a bacia do Paranaíba e Grande, deve apresentar aí um declínio de precipitação e, consequentemente, de armazenamento de água no solo para os próximos dias. Então a gente tem que ficar de olho porque essas bacias já começam a apresentar uma recessão e até o dia 6, 7, quando a previsão mostra, né, que as chuvas devem retornar, a gente vê que os reservatórios de água no solo devem cair cada vez mais e mais nessa região. Em compensação, como as chuvas elas estão mais localizadas aqui na região de Itaipu, a gente vê que existe uma manutenção aí dessa componente, né, de armazenamento de água no solo elevada nas bacias incrementais da região Itaipu e também aqui na bacia do Paranapanema, que fica entre o Paraná e São Paulo. Okay? Então esse é o panorama que a gente tem aí nessa questão de água no solo. Então o que a gente vê é que a região do qualidade dos reservatórios está apresentando uma chuva significativa aí, tanto na previsão quanto no observado. Isso é observado apesar da previsão não mostrar, mas em alguns pontos localizados nas bacias você tem uma continuação de chuva que é mais por causa de uma questão de convecção local. Então o modelo ele não consegue representar bem isso, ele mostra mais seco, mas ele mostra sim que tem essas chuvas ainda, mas não está sendo suficiente para melhorar o armazenamento de água no solo. Nessa época do ano, o bom é quando se forma as ACAS, né? A zona de convergência do Atlântico Sul, que traz durante alguns dias uma sequência de chuvas boas. Mas como a gente está tendo essas chuvas significativas, mas não tão grandes, né? Não tão elevadas, o que a gente observa claramente é que não está ajudando muito a recuperar o armazenamento de água no solo. Já as bacias do Tocantins e do Xingu têm essa chuva bem significativa, o armazenamento de água no solo está elevado, mas como são bacias grandes, a inércia também é muito grande, então demora para responder aí nas vazões. Mas quando ocorre essa resposta, ele vai aumentando aí gradativamente bem ao longo dos próximos dias, por exemplo, a gente deve ver esse aumento gradativo. A região sul deve apresentar aumento nas vazões nos próximos dias, principalmente nas bacias incrementais da Itaipu, Paranapanema, devido tanto às chuvas que se realizou, quanto às chuvas que vêm. E o que a gente observa, né, que a região das bacias de Iguaçu e do Uruguai também deve apresentar essa melhoria, com o retorno dessas chuvas mais fortes lá, né? E também a gente observa que os reservatórios estão aumentando bastante nessas duas bacias. Está conseguindo segurar mais água lá nos reservatórios e utilizar isso no setor elétrico, por exemplo. E o destaque ainda fica para a bacia do Rio Madeira, que está aumentando gradativamente. Claro, agora diminuiu esse aumento, mas ainda continua aumentando pouco a pouco essas vazões, ok? E quando a gente olha, né, os modelos do ONS, a gente vê claramente que ele está começando a mostrar aquela formação de chuva, né, o que parece ser uma zona de convergência. Se fosse na classificação antiga, seria uma zona de convergência de umidade, mas essa nomenclatura ela deixou de ser utilizada e a gente passou a utilizar mais agora a zona de convergência do Atlântico Sul só. Seria uma zona de convergência aí, umas ACAS fraca, nada que possa mudar muito o panorama dessa região, mas acompanhar para ver se o modelo muda essa perspectiva, né? Se ele mudar essas perspectivas, pode ser que essa zona fique mais forte. E os três modelos do ONS começam a mostrar esse mesmo padrão, né? Uma chuva mais localizada na região sul, provavelmente uma tentativa de formação de zacas que não deve perdurar muito, aqui, né, chegando a atuar entre o sul de Minas e o estado de São Paulo. O ETA também ele mostra aqui, mas ele já não mostra uma configuração tão bem formada como o modelo europeu aqui, o SMWF. E o GEFS também mostra uma configuração, mas ela fica entre o ETA e o modelo europeu.
ok? E o outro destaque também que eu falo, que eu gosto de falar, é que apesar dos modelos estarem projetando uma chuva aí razoável, geralmente essa chuva ela está sendo ficando abaixo do que realmente está se realizando. Então os modelos aparentemente eles estão superestimando a chuva. Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.